Essa é a nossa aula sobre mecânica ventilatória. Então temos aí, estamos estudando sistema respiratório e mecânica ventilatória. Nossos objetivos com essa aula: compreender as relações entre a anatomia dos pulmões e da caixa torácica, as funções da musculatura respiratória e a mecânica ventilatória. Para começar, vamos destacar novamente quais são os objetivos da respiração. A gente pode dividir o processo respiratório em várias etapas. Uma delas é a ventilação pulmonar. Nós vamos observar que a ventilação pulmonar diz respeito a propiciar a entrada e saída de ar para os pulmões, do ambiente para os pulmões, dos pulmões para o ambiente. É o objetivo da nossa aula estudar isso, especificamente. Chegando aos pulmões, vai haver uma difusão de gases entre o sangue e os alvéolos pulmonares, a troca gasosa, também conhecida como hematose. Em seguida, esses gases que chegaram aos pulmões e passaram para o sangue vão ter que ser transportados até o tecido, o oxigênio especificamente. Da mesma forma, chegando ali, o oxigênio vai ser usado pelas células dos tecidos e vai ser convertido em gás carbônico. Esse gás carbônico precisa ser transportado pelo sangue para voltar aos pulmões, para que durante a expiração esse gás carbônico seja eliminado. Então, há todo um processo de transporte de gás através do sangue. E esse processo precisa ser regulado. Quando você faz uma atividade física, você percebe que a sua respiração aumenta de frequência. Ela também pode aumentar de amplitude. Então, há processos que regulam essa respiração de forma automática. Para nós, o que vai interessar é entender a mecânica ventilatória. Eu quero entender como é que o ar entra e sai dos pulmões. Então vamos rever um pouquinho a respeito da anatomia do sistema respiratório, uma visão mais macroscópica. Nós temos que o sistema respiratório pode ser dividido em uma porção de condução e uma porção de respiração. A porção de condução, ela vai realizar o que nós chamamos de função de condutância. Em outras palavras, ela vai conduzir o ar até a porção de respiração, a porção respiratória, responsável por realizar as trocas gasosas. Essa porção de condução, a gente vai ver daqui a pouco, ela precisa realizar a função de condutância. E para haver função de condutância, precisa haver um raio disponível para que haja um fluxo de ar, neste caso. Logo, as estruturas anatômicas que correspondem à porção de condução, elas ou serão circundadas por ossos ou apresentarão cartilagem, para manter um raio, para manter uma abertura que favoreça aí um fluxo, dada a sua função de condução. Já a porção respiratória vai ser revestida por epitélio fino para poder favorecer a troca gasosa. E aqui nesse esquema nós temos as principais estruturas que constituem o sistema respiratório. Fazendo uma pequena revisão, nós vamos ver daqui a pouco essas estruturas. Sendo mais específico, o objetivo da ventilação pulmonar é gerar um fluxo de ar. Todo fluxo, e aí para a gente representar um fluxo a gente coloca um Q com um ponto em cima, ele é igual a uma função de condutância e uma diferença de pressão. Então, essa fórmula, essa equação diz para a gente que o fluxo é o produto entre uma função de condução, uma função de condutância e uma diferença de pressão. O fluxo, no caso do sistema respiratório, é um fluxo de ar. Durante a inspiração, um fluxo de ar para dentro. Durante a expiração, um fluxo de ar para fora. A função de condutância, como nós estamos vendo aqui, é realizada pelas vias aéreas. E precisamos saber agora quem vai gerar a diferença de pressão. A diferença de pressão, a gente vai observar os mecanismos da mecânica ventilatória, justamente nessa aula, que vão explicar como são geradas essas diferenças para que haja fluxo de ar. Há o processo de inspiração e expiração, que vai acontecer de forma repetida, de forma cíclica, nós vamos chamar de ciclo respiratório. Muito bem, revendo rapidamente a porção de condução, as vias aéreas. Nós temos o nariz e a cavidade nasal. O nariz e a cavidade nasal vão ter por objetivo, por função, filtrar o ar, por isso que o nariz apresenta uma série de pelos na sua entrada. E o epitélio que reveste as vias aéreas apresenta uma série de cílios e muco. Quando o ar chega ali com impurezas, o muco vai fixar essas partículas em suspensão, filtrando o ar.
Em seguida, os cílios vão fazer um movimento que vão deslocar esse muco para que ele seja engolido e renovado constantemente. Então, o epitélio das vias aéreas, ele é um epitélio ciliado. Essas células ciliadas apresentam um movimento e ele apresenta as células caliciformes e outros tipos celulares que vão produzir muco, cujo objetivo é ajudar a filtrar o ar das partículas de impureza em suspensão. Além disso, o ar vai precisar ser aquecido. Quando você tem aqui a mucosa nasal, a mucosa da cavidade nasal, você observa que ela é vastamente irrigada. Isso permite com que o ar que esteja em contato com ela seja aquecido. Além disso, existem as conchas nasais, que são dobraduras formadas em sua maior parte por ossos, revestidas por epitélio, cujo objetivo é fazer o ar que entra aí virar um turbilhão para favorecer a filtração desse ar, a filtragem das partículas em suspensão, mas também para aumentar a área disponível para contato do ar com a mucosa que está muito vascularizada e vai então aquecer o ar. E o ar também precisa ser umidificado, sofrer um processo de umidificação. Essa mucosa também vai favorecer a umidificação do ar, com o objetivo de evitar que haja uma perda de água através da mucosa durante a troca gasosa. Porque o epitélio, a gente vai ver onde ocorre a troca, é muito fino o suficiente para que vapor d'água pudesse passar também do corpo em direção ao ambiente. Então seria uma região que seria muito favorável à perda d'água. Daí a necessidade de umidificar esse ar para que, havendo um equilíbrio de pressão de vapor d'água, não haja uma perda de água do organismo para o ambiente. Apesar de haver, é uma perda que é reduzida ao mínimo. Temos logo após, então, a cavidade nasal, cujo limite posterior aqui são as coanas, os coanos agora, né, na nova nomenclatura. Temos uma estrutura que é a faringe, que apresenta uma porção superior, ou porção nasal, também conhecida como nasofaringe, uma porção oral, que está localizada logo atrás, posteriormente à cavidade oral, a faringe média, ou parte oral da faringe, ou ainda a orofaringe, e uma parte mais inferior, que é a porção laríngea da faringe, ou laringofaringe. Então aqui temos a faringe. Observem, como eu disse anteriormente, o nariz é formado por uma parte de cartilagem, uma parte óssea. A cavidade nasal está contida dentro de estrutura óssea, e aí destaque para o osso etimoide. Nós podemos observar que a faringe também está delimitada por estruturas ósseas, que permitem com que isso tenha um raio para favorecer a condução do ar. E logo após a laringe, nós temos uma estrutura basicamente cartilaginosa, que é a laringe, formada aqui por várias cartilagens. Numa visão posterior, o que nos interessa? Nos interessa observar que aqui há uma cartilagem chamada cartilagem epiglótica, ou epiglote, que vai poder ou não bloquear o acesso, através de um orifício denominado glote, à laringe propriamente dita, e em seguida a traqueia. Numa imagem aqui do detalhe, nós podemos observar num corte sagital, aqui a cartilagem epiglótica, aqui nós temos uma abertura que dá acesso à laringe propriamente dita. Aqui nós temos as pregas vocais, que numa visão superior eu posso observar aqui, olha a epiglote, localizada anteriormente, as pregas vocais, olha a epiglote anteriormente, as pregas vocais. Se a epiglote está aberta, o ar passa, então você inspira pelo nariz, o ar é aquecido, umidificado e filtrado na cavidade nasal. Acesse então a nasofaringe e a orofaringe. Agora observem, a orofaringe é comum à boca e ao sistema respiratório, então ao sistema digestório e respiratório. Então, se eu estou respirando, o que vai acontecer? A epiglote estará levantada, permitindo que o ar acesse a laringe. No caso de eu comer, o que vai acontecer? Quando eu degluto o alimento, ao engolir, a epiglote vai abaixar aqui e vai tampar esse acesso que é a glote. Então, se isso aqui estiver abaixado, o alimento que eu estou engolindo vai acessar também a orofaringe, mas ele vai passar por uma via localizada posteriormente aqui, ó, que é o esôfago, em direção ao estômago. Tá certo? Então temos aí a laringe
formada por cartilagens. E logo após, novamente aqui a laringe. Essa cartilagem tireoide é muito significativa. Nós temos aqui o pomo de Adão, que é uma porção da cartilagem tireoide, aqui localizada. Aqui logo abaixo nós temos a cartilagem cricoide. Mais acima, no início, só para a gente ver aqui, nós temos o osso ióide. Tá certo? Então o osso ióide está mais superior. Cartilagem tireoide eu vejo aqui, a cricoide mais abaixo. Abaixo disso tudo nós temos, ó, então aqui, laringe, traqueia. O que interessa? A traqueia é um tubo formado por anéis de cartilagem. Uma parte desta traqueia, os anéis de cartilagem são localizados. Posteriormente eu tenho um músculo fechando aí a traqueia. E logo atrás tem o esôfago, como eu mostrei na imagem anterior. Esse epitélio também é ciliado, com o objetivo de favorecer a filtração do ar. A traqueia é um tubo de passagem do ar. E esse ar vai ter acesso, então, agora, através de duas estruturas que são os brônquios. Brônquio direito, brônquio esquerdo. Cada um vai acessar um pulmão. Pulmão esquerdo, pulmão direito. Nós vamos chamar essa estrutura, a partir dos brônquios, de árvore brônquica. E aí, para poder entender a sua estrutura, nós vamos ter que olhar com mais detalhe para suas características histológicas, né? Então, temos aqui uma visão mais próxima, uma visão mais aprofundada, onde, olhando apenas para a histologia, dá para delimitar algumas porções da árvore brônquica. Voltando aqui, então nós temos um brônquio principal ou primário direito, brônquio principal primário esquerdo. Lembrando que o pulmão direito tem 3 lobos, então esse brônquio direito vai se subdividir em 3 brônquios secundários ou brônquios lobares. Voltando aqui. Um para cada lobo do pulmão direito. Lobo superior, lobo médio, lobo inferior. Já o brônquio principal ou primário esquerdo vai entrar no pulmão esquerdo, que é subdividido em 2 lobos. Lobo superior, lobo inferior. Então eu tenho um brônquio secundário ou lobar para o lobo superior, outro para o lobo inferior. Há várias subdivisões dos brônquios. Existem aí os brônquios segmentários ou brônquios de terceiro nível, terciários. Não vem ao caso para a nossa abordagem. O que vai nos interessar? Que os brônquios vão dar origem então aos bronquíolos. Qual a diferença? Então temos aqui brônquios que vão se ramificando e vão dar origem aos bronquíolos. A principal diferença, o brônquio tem cartilagem. Essa cartilagem vai se tornando cada vez mais esparsa e dá origem aos bronquíolos. Bronquíolos não apresentam cartilagem. Vamos olhar aqui então agora. Dentro de um lobo pulmonar, nós temos lá bronquíolos terminais, bronquíolos respiratórios com várias ramificações. Que nos interessa? Ó, o bronquíolo terminal. Aparece ali músculo liso e não tem cartilagem. E, finalmente, bronquíolos respiratórios, que são regiões, por terem parede muito fininha, onde também pode haver troca. E, finalmente, uma série de alvéolos aí, que vão ser as regiões principais de troca gasosa pela sua estrutura histológica. Então, brônquio tem cartilagem, bronquíolo não tem cartilagem, aparece músculo liso. O que é importante? O músculo liso de um brônquio pode fazer isso e isso, mudando o raio, logo mudando a função de condutância, o que vai poder permitir a maior ou menor passagem de ar. Por exemplo, quando temos ativação do simpático, eu tenho a broncodilatação. Essa musculatura relaxa, aumentando o raio, favorecendo a passagem de ar. Pacientes que têm bronquite, a inflamação acaba fazendo com que aquilo fique fechado. Então, daí sua dificuldade de respirar. Se eu uso remédios que imitam o efeito do simpático, o músculo vai relaxar, aumentando a passagem então de ar, a função de condutância dos brônquios e bronquíolos.